Na maior parte das vezes eu recebo pacientes que são encaminhados de outras especialidades, que no segmento habitual viram alguma alteração da função renal e encaminharam para a nefrologia para segmento conjunto. Os pacientes chegam aqui assustados, porque existe uma concepção falsa de que qualquer alteração da função do rim é um caminho inexorável para a hemodiálise. Então eu acolho, escuto o paciente, digo, vai escutando essa aguinha aqui enquanto eu estou anotando os exames, e quando o paciente sai daqui, ele entende que nem toda doença renal ela vai evoluir para diálise, e o que faz a diferença é o acompanhamento, o diagnóstico precoce e as orientações que a gente vai fazendo no decorrer do segmento. Não é que quiseram assustar o paciente, na verdade o colega teve uma intenção até precavida de encaminhar de forma precoce, mas é que o paciente ele entende de que se a creatinina sai daquele valor de referência, isso é um caminho para diálise. Então trabalhar no conceito de que a doença renal crônica ela tem fases, conforme até vídeos que eu coloco no YouTube, mostrando que são fases, cada fase merece um cuidado diferenciado, faz a diferença. Aí o paciente ele entende que ele é renal crônico e o diagnóstico precoce, ele faz diferença no autocuidado, mas sabe também que não é um caminho para diálise e não é uma regra generalizada. Então não é que o colega quis assustar, o paciente se assusta, mas a gente desfaz isso aqui no consultório. Na verdade eu até agradeço quando o encaminhamento é precoce, porque isso mostra um cuidado que o seu especialista tem com relação às complementaridades das especialidades. Então, quando o encaminhamento é tardio, quando o paciente chega a mim, onde só resta ao nefrologista definir qual tipo de diálise, isso sim é assustador, porque o paciente nem sabia que era renal crônico e agora ele sabe que é renal crônico em último estágio e a gente precisa programar uma terapia renal de substituição, ou seja, hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, se o seu especialista, seu cardio, seu endócrino, seu reumato, eles te encaminham para a nefrologia, não perde os cabelos da cabeça achando que vai para diálise. Vem e aqui a gente conversa. Bem, diante de outros lugares, nós temos uma estrutura pequena, Nós somos um consultório, não temos outros colegas para referência interna, mas ao mesmo tempo nós conseguimos assegurar uma assistência, uma acessibilidade, que é isso que faz diferença para o paciente renal. Não adianta às vezes você estar numa estrutura na qual você não sabe a quem referenciar quando o paciente ele intercorre, quando o paciente ele está internado, quando precisa que o nefro converse com o outro colega. Então, nosso diferencial é a acessibilidade. Muitas vezes o paciente está internado no pronto-socorro por outra causa, ele manda um WhatsApp para o consultório e aí eu consigo conversar com o médico plantonista, esclarecer qual é a função renal do paciente, quais são as orientações. Então, a acessibilidade faz parte do nosso cuidado, além de outras coisas que não demandam estrutura. Nós inventamos sempre artefatos para ajustar o cuidado do paciente. Inventamos cartilha do paciente renal, então o paciente anota a pressão, anota açúcar, e ele deixa isso no controle, que eu acho que sempre quando o paciente ele tem autocuidado, ele me ajuda e ele se ajuda. Então inventamos também uma carteirinha do paciente renal, então a carteirinha que fica como uma carteirinha de vacinação, o paciente deixa dentro da carteira, porque às vezes passa mal, ninguém sabe, às vezes até pegar um telefone, até saber o que o paciente faz uso de medicação contínua, tá tudo registrado lá. Nós inventamos também um caderno mesmo. Inventei um caderno capa dura, que aí às vezes o idoso vem sozinho e eu escrevo, mostra para o seu parente, mostra para o seu filho, mostra para o seu neto que eu estou fazendo isso e isso e isso, e é para o senhor voltar depois de tanto tempo. Não é o ideal idoso vir sozinho, mas sabendo que eu tenho esse público, eu já criei esse artefato que é baratinho, que é um caderno. Eu peço para o paciente comprar, a gente cola os adesivos, próximas consultas, medicações de uso contínuo, meus diagnósticos, e aí a gente consegue dar essa assistência. Então, o que eu digo que tem diferença aqui no consultório é o amor pelo que se faz, A gente utiliza de tudo que é simples, mas que dá valor, que agrega valor, porque valor e preço são conceitos completamente distintos. E é isso que a gente tem, valores.